Tem um fenômeno acontecendo agora no mercado de moda que você precisa ficar atento. A McKinsey projeta que o setor de joias vai crescer 4 vezes mais rápido do que vestuário. Mas o dado mais interessante vai além dos números. As pessoas estão comprando joias para si mesmas, sem data comemorativa, sem presente de aniversário, sem nenhuma justificativa além da própria vontade. E esse gesto diz muito sobre o que o luxo está significando hoje. Uma joia carrega história. Ela atravessa gerações, guarda memória e envelhece com quem a usa. Em um momento em que o consumidor está repensando o que vale a pena ter, a joia responde com uma clareza que poucos objetos conseguem. O consumidor de luxo de hoje opera com uma lógica diferente da de 10 anos atrás. Ele pesquisa, compara, questiona. Quer saber de onde vem a peça, quem a fez, o que ela representa. A logo visível perdeu a força, e o que ganhou espaço foi a história por trás do objeto, o nível de artesanato e a raridade que poucos conseguem identificar. Ou seja, a joia define exatamente o que esse consumidor está buscando. E é por isso que hoje eu trago 10 tendências de joias para você ficar de olho em 2026, entendendo não só o que usar, mas por que essas peças estão dominando o desejo de quem realmente entende de moda. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Toda semana temos conteúdo que funcionam como uma aula completa de moda, direto de Paris, Milão e Florença. Se inscreveu? Vamos às tendências. Pérolas irregulares. A pérola deixou de ser sinônimo de tradição redonda e perfeitamente polida. A versão que domina 2026 aparece em formatos orgânicos e assimétricos, conhecida no mercado como pérola barroca, e ela rompe completamente com aquela ideia mais clássica de pérola que a gente associa à avó ou a um casamento tradicional. Combinada com metais contemporâneos, ela traduz um luxo menos previsível, mais artístico e cheio de personalidade. É a prova de que a imperfeição, quando bem trabalhada, comunica sofisticação, tanto quanto a simetria perfeita, e talvez seja por isso que ela tenha conquistado até quem nunca se imaginou usando pérola no dia a dia. Broches. Os broches se tornam em versões ousadas, volumosas e com presença. E essa é uma daquelas tendências que pegam quem não está acompanhando de surpresa. Os broches retornam em versões ousadas, volumosas e com presença. E essa é uma daquelas tendências que pegam de surpresa as pessoas que não estão acompanhando. Aplicados em casacos, camisas, tricôs e até bolsas, eles refletem um desejo crescente por styling e individualidade. Aquela vontade de ter algo no look que ninguém mais vai ter igual. O broche deixou de ser peça de ocasião, guardada para um evento especial ou para enfeitar um casaco de festa, e virou ferramenta de composição do dia a dia. Hoje, ele assina o look, define o humor da produção e funciona quase como uma assinatura pessoal cravada na roupa. Metais esculturais. Anéis robustos, punhos grossos, brincos orgânicos e superfícies levemente imperfeitas dominam o momento. E tem algo muito interessante nisso. O acabamento menos perfeito é exatamente o que faz a peça parecer mais valiosa. Como se a joia tivesse sido esculpida à mão, com aquela textura única que nenhuma máquina replica direito. Esse movimento vem de uma busca maior por autenticidade e contrasta diretamente com o metal liso e impessoal que dominou a década anterior. A gente passou anos comprando peças que pareciam todas iguais, e agora o desejo é exatamente o oposto, algo que pareça único, com história e com presença. Cordões e pingentes com significado. Os colares aparecem em versões mais longas, com cordões, amarrações e pingentes de personalidade, que vão de pedras preciosas a elementos orgânicos e formatos esculturais. O colar deixou de existir apenas para combinar com o look e passou a contar uma história sobre quem está usando. Cada vez mais pessoas estão se conectando com o universo da espiritualidade, buscando significado nas coisas que escolhem usar todos os dias. Pedras naturais, cristais e símbolos pessoais entram nesse contexto carregando a ideia de energia e intenção. Mini brincos usados juntos. Os brincos aparecem em versões menores, delicadas e muitas vezes usadas em composição. E essa é uma virada interessante depois de tanto maximalismo dominando o styling. O mix de piercings, argolas finas e pontos de luz cria uma estética mais personalizada,
onde o efeito está no conjunto e não em uma peça única isolada. É um jeito de usar joia que pede mais atenção ao detalhe. Cada peça pequena conversa com a outra, e o resultado final é um visual que parece pensado peça por peça, quase como uma curadoria pessoal no próprio lóbulo da orelha. Inspiração marinha. Conchas, formas orgânicas, texturas oceânicas e pedras que remetem ao mar ganham espaço nas joias desse ano. E dá para sentir que essa tendência nasce de um desejo coletivo bem específico: leveza, escapismo e vontade de desacelerar. Ela funciona como contraponto perfeito ao excesso de estrutura e rigidez que marcou outras tendências recentes. Estamos falando de uma joalheria inspirada no mar, o que traz movimento, suavidade e aquele clima de verão que nunca acaba. Monobrinco. O brinco único retorna como ponto de destaque do look. E quem já usou sabe o quanto esse detalhe muda a leitura do rosto. Em versões esculturais, longas ou maximalista, ele adiciona assimetria e personalidade num lugar onde a gente sempre buscou simetria perfeita. Essa tendência reflete uma joalheria mais expressiva, que abandona a obrigação do par igual de cada lado para criar um ponto focal inesperado. É quase um convite a romper com a regra e funciona exatamente porque rompe. Pedras vibrantes. Safiras, esmeraldas, turquesa e tons intensos de azul e verde voltam ao protagonismo, depois de anos de neutralidade ligadas ao Quiet Luxury. A joia recupera sua função mais antiga, que é chamar atenção e comunicar status através da cor. E essa tendência aparece com força total nos anéis. Estamos vendo cada vez mais anéis coloridos, com pedras grandes e tons saturados assumindo o centro da composição, em contraste direto com os metais discretos e sem cor que dominaram o ciclo anterior. Antes de continuar com as últimas tendências, eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite. Entender por que o mercado de joia está se comportando dessa forma, porque o consumidor mudou de lógica, porque certas tendências emplacam e outras desaparecem em uma temporada, esse é exatamente o tipo de leitura que o curso de estilo, tendência e mercado de luxo do Passaporte Fashionista desenvolve. E esse curso não é só para quem quer transformar moda em profissão. Ele foi pensado tanto para quem trabalha ou pretende trabalhar com moda, quanto para quem simplesmente ama esse universo e quer entender com mais profundidade o mercado de luxo e a lógica por trás das tendências. São 5 dias em Paris, com acesso a masterclasses exclusivas dentro das grandes maisons francesas e internacionais, onde você aprende em loco a história, o estilo e os produtos ícones de cada marca, com uma recepção pensada especialmente para o grupo. O conteúdo passa por imagem, estilo, novas tendências, comportamento de consumo e conta com convidados que vivem o mercado de moda por dentro. É presencial, 100% em português, com carga horária de 40 horas e certificado internacional. Todas as informações sobre esse curso e outros que oferecemos em Paris, Milão e Florença estão na descrição. E agora, vamos para as últimas tendências. Maxi braceletes. As pulseiras grandes assumem o protagonismo do pulso. E essa é uma daquelas tendências que comprovam como um único acessório consegue carregar o look inteiro. Braceletes robustos e volumosos aparecem em produções editoriais. E no street style, o efeito visual é imediato. Outra abordagem que ganha força é o stacking, a sobreposição de várias pulseiras no mesmo braço, criando uma estética expressiva e altamente personalizável. Cada pulseira soma uma camada diferente e o resultado final tem cara de peças garimpadas ao longo do tempo e não compradas todas de uma só vez. Relógios vintage. O relógio voltou a ocupar um lugar de destaque na construção de imagem pessoal. Nessa temporada, a estética vintage ganha força com formatos mais delicados, mostradores discretos e proporções inspiradas nos relógios das décadas de 1950 e 60. Existe algo de muito elegante nessa escolha. Diferente dos modelos robustos que dominaram outros momentos, os relógios vintage trazem uma sensação de refinamento. Eles adicionam personalidade sem disputar atenção com o restante do look. Mais do que um acessório, funcionam como um detalhe de repertório, uma peça que sugere apreço por design, história e permanência, características que explicam por que esse estilo voltou a despertar tanto interesse entre quem busca um visual mais sofisticado. E quando a gente olha para essas 10 tendências juntas, percebe que elas contam uma história muito maior do que simplesmente o que está na moda agora. O que estamos vendo não é apenas uma mudança estética, é uma mudança de comportamento. Depois de anos marcados pelo
pelo consumo acelerado e por tendências cada vez mais passageiras, o consumidor voltou a procurar algo mais profundo. E é exatamente por isso que a joalheria vive um dos seus momentos mais fortes, porque ela entrega significado, identidade, memória e permanência. Entender esse movimento é entender para onde a moda está caminhando. E se você gosta de enxergar a moda além da superfície, de compreender tendências, comportamento de consumo, imagem, mercado de luxo, eu convido você a conhecer o Passaporte Fashionista. Somos uma empresa francesa especializada em educação de moda, com cursos e imersões internacionais em Paris, Milão e Florença. Nossos programas são ministrados em português, possuem certificação internacional e foram criados para quem deseja desenvolver um olhar mais estratégico e aprofundado sobre o universo fashion. Todas as informações estão aqui na descrição. Agora eu quero saber, qual dessas tendências de joalheria mais combina com você? Você é do time das pérolas contemporâneas, dos metais orgânicos, das joias maximalistas ou das peças cheias de significado e personalização? Me conta aqui nos comentários porque eu adoro acompanhar as opiniões de vocês. E se esse vídeo foi útil, deixe o seu like, compartilhe com quem também ama moda e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, fashionista!